Tá chegando. Olá, eu sou a Dila Brandão, esse é o nosso Clube do Livro. Estamos aqui mais uma vez lendo o livro Não Começou com Você, como o trauma familiar herdado nos define como dar um fim a esse ciclo. E hoje nós vamos ler a página 119, na parte 2, a linguagem central proveniente da guerra. Vou colocar aqui no PIN para que vocês possam me ver. Vamos lá. A linguagem proveniente da guerra. Quando nossos familiares morreram, sofreram ou perpetraram a violência de uma guerra, podemos herdar um caminho minado de traumas. Ao não fazer a ligação consciente de que revivemos experiências traumáticas de décadas atrás, é provável que nos tornemos herdeiros de certos medos. Ser sequestrado, expulso de casa, assassinado, como se nos pertencessem. Prak, um cambodjano indisciplinado de 8 anos, nunca conheceu o avô, que foi assassinado pelo Khmer Vermelho, acusado de ser espião da CIA. Ele foi golpeado com uma foice, uma ferramenta agrícola semelhante a uma machete. Prak machucava a cabeça constantemente. Seus pais, Rich e Sita, sobreviventes da primeira geração dos campos de extermínio, procuraram ajuda. Apesar de cordiais, eles pareciam sobrecarregados pelo fardo que nos unia. Em, em um inglês precário, contaram que deixaram o Camboja na adolescência, quase uma década após o fim da carnificina, e se mudaram para Los Angeles, onde deram à luz ao filho único. Agora, com 8 anos, Praque sofreram várias concussões. Seu pai, Rich, explicou que deliberadamente o filho corria e trombava a cabeça na parede ou em postes. Ele também brincava diariamente com um cabide, batendo contra o chão ou o sofá e gritando: Mate, mate! De forma assombrosa, o comportamento do menino ecoava o assassinato do avô paterno. A linguagem central de Praque não se manifestava apenas verbalmente nas palavras mate, mate, mas também fisicamente, de duas maneiras perturbadoras. Ao golpear o cabide, ele reencenava o modo sinistro, os golpes mortais desferidos pelo assassino. Ao machucar a própria cabeça, reencenava o ferimento sofrido pelo avô. E em muitas famílias que passaram por eventos traumáticos ou dolorosos, o passado tende a permanecer enterrado. Os pais pensando que é melhor não expor os filhos às dores desnecessárias. Costumam manter a boca, a porta do passado bem fechadas. Pensam que quanto menos a criança sabe, mais protegida ela fica. Praque não sabia nada sobre os campos de extermínio, o assassinato e o pior de tudo, o avô paterno. Na verdade, disseram-lhe que o segundo marido da avó era era o seu avô verdadeiro. Olha só, mentiram com relação ao avô. Infelizmente, manter silêncio sobre o passado pouco contribui para resguardar a próxima geração. O que permanece oculto da vista e da mente raramente desaparece. Pelo contrário, muitas vezes reaparece nos comportamentos e nos sintomas dos descendentes. Esclarecer esses conceitos para Hit e Sita não foi fácil. Era como se um véu cultural, uma mortalha de negação proibisse qualquer discussão sobre o genocídio. Apenas olhamos para o futuro, não para o passado, disse ela. Temos sorte de ter sobrevivido e de estar nos Estados Unidos, afirmou Rich. Foi apenas quando expliquei como, aparentemente, o passado permanecia vivo no sofrimento de Praque que Rich e Sita se prontificaram a dar os próximos passos. Volte para casa e conte a Praque sobre o verdadeiro avô, pedia Rich. Diga o quanto você o amava e sente saudades. Coloque uma foto do seu pai sobre a cabeceira da cama e explique que ele protege e abençoa a cabeça do neto durante a noite. Faça a Praque entender que se o avô abençoá-lo, não precisará mais machucar a própria cabeça.
A última etapa era mais difícil de transmitir. Parecia que Praque se identificara não apenas com o avô, mas também com o assassino que desferiu o golpe mortal. Expliquei a Sita e Hit como eles se machucaram, como eles machucam nossos parentes. Pertencem ao sistema familiar, podendo ocorrer a identificação quando são apagados da nossa consciência. Esclareci que os filhos dos perpetradores e das vítimas sofrem de maneira semelhante e que devem ser benevolentes com todos os envolvidos. Indo mais além, afirmei que uma forma de apoio para ambos os filhos era rezar igualmente por aqueles que prejudicaram nossos familiares e por aqueles que os nossos familiares prejudicaram. Sita e Hit compreenderam. Como budistas praticantes, disseram que levaria Praki ao templo e acenderiam um incenso para o pai de Hit e seu assassino, a fim de que os descendentes de ambas famílias pudessem ser livres. 3 semanas após a visita ao templo e com a foto do avô o protegendo à noite, Praki entregou o cabide para Sita. Mamãe, não preciso mais brincar com isso. Que história, né, gente? Forte, dolorosa e linda ao mesmo tempo, né? É importante a gente colocar, eu já falei aqui em outros momentos, mas vou colocar para vocês a importância do ato simbólico. Aqui, simbolicamente, a família era budista, fez uma oração no templo, tá tudo certo. Cada um de nós pode fazer segundo a nossa fé. É um ato simbólico. Mas um outro ato simbólico que eu acho importante colocar para vocês é a foto na cabeceira, né? O que isso tem a ver? O que isso teve de efeito nesse sistema familiar para que o menino que repetia muitas vezes o mesmo comportamento, o mesmo gestual, de repente devolvesse e entregasse lá o cabide que simbolizava o assassinato ou o machucado na cabeça? Por que isso? Tem algo mais sutil dentro de todo o contexto, né, do sistema e do campo de informações que nós não conseguimos traduzir. O que a gente consegue traduzir, e Mariane Franklin fala muito, inclusive ela fala no livro Você é um de Nós, que é o primeiro livro de pedagogia sistêmica do mundo, a importância do ato simbólico. Então, é como se a gente fizesse simbolicamente algo e aquilo reverberasse de forma real e positiva. Então, às vezes, uma foto, uma fala, um gesto de carinho, uma cartinha, até um desenho de uma criança são atos simbólicos, né? Aqui, muito importante nessa frase, colocar nessa parte, colocar para vocês que ocultaram da criança a identidade real do avô. E quantas vezes a gente não percebe isso em relação aos pais? Gente, muito. Às vezes a mãe engravida de uma pessoa e não quer contar, e aí deixa que a outra assuma, ou às vezes tem um caso extraconjugal e não conta para a criança, e aí cresce como se fosse tudo normal. Qual é a sensação que fica nessa criança? Tem algo errado dentro de mim, né? Tem algo que não está sendo verdadeiro comigo. Isso é inconsciente, mas isso é muito forte. Essa criança do exemplo, ela não sabia que o avô tinha morrido dessa forma, foi ocultado para ela, mas a alma da criança sabia, né? O outro livro do Bert, Olhando para a Alma das Crianças, né? As crianças têm uma ligação tão sublime, delicada, profunda com o sistema familiar. E eu já disse aqui para vocês, e vou dizer mais uma vez: tudo aquilo que é vivido dentro do sistema e que é vivido com força, ou seja, quanto mais força, mais afeta gerações futuras. Não é isso que eu sempre digo para vocês? Quanto mais força, quanto mais intensidade foi aquilo, mais afeta gerações futuras. E eu preciso dizer para vocês, em especial as crianças pequenas. A gente vê tanto nesse livro quanto em outras histórias adultos que sofrem influência do sistema, mas as crianças pequenas, sobretudo na primeira infância, é como se elas fossem, sabe, um papelzinho de seda branquinho, que qualquer coisa que é marcante no sistema fica registrado nelas. Eu observo muito isso no trabalho na escola, né?
o tanto que eu atendo na escola, o tempo que eu estou na gestão escolar, né? Vai fazer 25 anos que eu trabalho na escola, especialmente com educação infantil e ensino fundamental. Então, eu vejo o quanto há histórias dentro da escola mesmo, às vezes coisas que as mães escondem. É muito comum as mães esconderem que foram abusadas, é muito comum as mães esconderem que apanharam, é muito comum muitas vezes a mãe esconderem a real identidade do pai, mas a criança sempre dá um jeito de mostrar no comportamento dela que ela entende que algo está errado, tá bom? Vamos lá. Vamos ler a página 121, Dor, Família, Silêncio Familiar? Pode ser, Sofia? Pode sim. Vou pôr você grande. Dor, Oi. Dor familiar, silêncio familiar. Gretchen, cuja história já conhecemos, carregava os sentimentos de ansiedade da avó, a única sobrevivente de uma família que morreu em Auschwitz. Incapaz de aceitar plenamente a dádiva de ter escapado do Holocausto, ela vivia como um fantasma, enquanto seus filhos e netos eram cautelosos para não aborrecê-la ainda mais. A família morta era um assunto evitado. Caso contrário, o olhar da avó ficava vidrado e suas bochechas empalideciam. Era melhor deixar suas memórias guardadas. Talvez sentisse um desejo inconsciente de morrer, como o restante da família. 2 gerações depois, Gretchen herdaria esses sentimentos e carregaria a imagem de querer ser incinerada do mesmo modo que os parentes. Linguagem central de Gretchen: vou me vaporizar. Meu corpo vai incinerar em segundos. Assim que reconheceu seu enredamento no trauma da avó, Gretchen finalmente encontrou um contexto para compreender os sentimentos que carregava. Solicitei que fechasse os olhos e se imaginasse sendo acalentada pela avó e por todos os familiares judeus que nunca conheceu. Ao experimentar essa imagem reconfortante, relatou sentir-se em paz, algo atípico para ela. Percebeu que seu desejo de ser incinerada se relacionava aos parentes que literalmente morreram assim. Naquele momento, a ideação suicida se dissipou, não sentia mais necessidade de morrer. Além da avó, Gretchen se identificara com os assassinos de seus parentes. Ao cometer suicídio, estaria inconscientemente reencenando a agressão cometida por eles. Tais identificações com perpetradores são comuns e devem ser consideradas quando comportamentos violentos se manifestam nas gerações posteriores. Espera só um pouquinho, tá, Sofia? Tá. A gente começar a ler. Eu não sei o porquê, mas eu vou falar o que chegou na minha cabeça e me deu vontade de falar para vocês. Lendo esse trecho, eu me lembrei de uma história de uma ex-aluna minha da turma de constelação anterior. Inclusive, ela já disse isso aqui nesse grupo, mas eu vou dizer de novo. Não sei por que me veio claramente essa história, então eu sinto de compartilhar com vocês. Era a Sandra Bastos. De vez em quando ela está aqui conosco. Ela conta que uma vez, ela é da Bahia, e ela contou que uma vez ela foi passar numa ponte e ela não sabe por quê. Ela estava passando na ponte a pé e ela sentiu vontade de se jogar da ponte. E aí, ela sempre, quando passava ali, ela sentia vontade de se jogar daquela ponte. Ela não costumava ter pensamentos suicidas, mas ela, quando passava perto daquela ponte, quando ela tinha vontade de parar, olhar para baixo e se jogar da ponte. E aí chegou uma época que ela conseguiu contar para a mãe dela essa história. E ela não sabia. É muito importante isso que eu vou dizer para vocês, tá? Tem muito a ver com o que a Sofia acabou de ler. Ela não sabia. A mãe dela ocultava. Então, cuidado com aquilo que a gente oculta para as crianças. Às vezes é melhor a gente contar a história verdadeira, mesmo que seja de um jeito mais leve,
mas não ocultar. A mãe dela ocultava. Mas a mãe dela ficou tão impressionada com ela contar que ela só tinha vontade de se jogar da ponte quando ela passava naquela ponte, naquele local, que um dia ela mostrou para a mãe dela onde que era a ponte. Aí a mãe dela contou a verdade. Um irmão, nascido antes dela, se jogou daquela ponte naquele exato local. E ela não sabia, a Sandra não sabia. A Sandra vira e mexe aqui com a gente, eu posso trazer ela para contar essa história de novo para vocês. Ela, inclusive, já contou essa história aqui. Ela não sabia. Então, existe uma força, se a gente parar para pensar, que nós não sabemos mensurar ainda de onde é essa força que registra, que liga um de nós ao outro ente do sistema familiar. A Sandra não sabia que o irmão dela tinha se jogado dali, a mãe dela conta isso para ela, e ela e a gente faz a constelação, né? Ela conta, aliás, ela contou, perdão, a mãe dela só contou depois que ela fez a constelação, porque na constelação mostrou isso. E aí, quando ela contou para a mãe dela, não tinha mais o que fazer, né? Que a mãe dela ficou assustada dela saber daquela situação. Depois da constelação, e depois que a mãe dela abriu isso, ela mesma já contou para vocês aqui que os pensamentos suicidas pararam de acontecer e ela não tem problema nenhum mais em passar nessa ponte. Gente, isso é uma história real, é uma história muito próxima, né, de uma aluna minha da turma anterior, que já teve aqui, já contou para nós. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, para a gente refletir, juntando com isso que a Sofia acabou de ler, que era também sobre o que a Gretchen sentia, né? Uma vontade de vaporizar, porque os seus descendentes tinham sido, perdão, os seus antepassados tinham sido incinerados. Às vezes a pessoa nem sabia, assim como a Sandra não sabia que o irmão tinha se jogado daquela ponte, mas existe algo muito forte que liga, né? Que liga a gente ao nosso sistema familiar, né? Aí você pode falar assim, mas Gila, mas por que que a Sandra tinha isso e a irmã dela não, por exemplo? Gente, é uma explicação que a gente ainda não tem, de verdade. Assim como alguns de nós herdam o olho azul da avó, outro pode herdar a gagueira do vô. Não existe uma explicação ainda, né, sobre isso. O que a gente percebe, e eu sempre reforço com vocês, é que quando algo forte acontece no sistema, ele tende a ficar na nuvem, como se fosse uma nuvem de informações. Aqui a gente está falando de casos graves e densos, né, difíceis, mas eu preciso dizer para vocês que o oposto também é verdadeiro. É que é muito mais raro a gente pegar quando é o oposto, quando é uma memória de sucesso, é muito mais difícil. Bom, vou contar uma historinha para vocês. Bem, bem superficial assim, mas eu vou contar uma historinha para vocês. A minha família é de descendência indígena, né? E eu não sei explicar exatamente o porquê, tá? Eu vou falar para vocês, vocês me conhecem muito bem, já me acompanham há muito tempo, sabe da verdade das coisas que eu trago, e hoje eu senti vontade de falar sobre isso. Eu não sei explicar para vocês direito o que me liga ao meu sistema e me liga a essa ancestralidade indígena. Eu não sei explicar para vocês. Só sei que eu tenho uma ligação muito forte com a minha avó. Eu já falei para vocês que ela completou 90 anos, eu fiz uma festinha para ela. Mas a sensação que eu tenho, vou falar, estou falando com respeito, com um pouco de medo de falar, porque é uma coisa tão íntima, né? Mas eu sinto que eu preciso compartilhar para ilustrar o entendimento de vocês aqui. Mas a sensação que eu tenho, eu, Dila, não é uma sensação de voltada para o menos, como a gente fala, para o trágico, para o sofrido. Não, eu não sei explicar para vocês. Eu tenho uma vibração, vamos dizer assim, como se fosse uma vibração, uma energia, alguma coisa diferente, que eu sei que vem dessa descendência indígena, mas não é algo que me prende para baixo, é muito pelo contrário.
É algo que me leva para cima. Vocês conseguem compreender? Será que eu estou sendo clara? É uma sensação, mas é uma sensação tipo de sucesso mesmo, é uma sensação de que vai lá e faz. E isso, gente, eu estou até emocionada de falar para vocês, porque isso não é só meu. Eu sinto que isso não é só meu. Eu sinto que isso é muito forte e é do meu sistema. Eu não sei explicar para vocês porque eu sinto isso, mas é assim que eu sinto. É como se toda aquela aldeia que eu nem conheci, sabe? É como se eles estivessem me levantando e falando: vai na frente e brilha. É ao contrário de tudo que a gente tem estudado aqui, sabe? A gente tem estudado muito casos de sofrimento. E eu sinto, e quem me conhece, que está perto de mim, sabe disso. Vocês me acompanham há muito tempo, eu não tenho por que esconder. Eu sinto justamente ao contrário. Eu sinto como se a minha ancestralidade me empurrasse para o sucesso, para a alegria, para coisas boas, para que eu viva coisas boas. Eu fico emocionada de falar, porque é como se eu estando à frente. Eu vivendo isso, é como se eu estivesse honrando todos os índios, todos os ancestrais indígenas. Vocês conseguem compreender? É louco, né? Porque assim é diferente do que geralmente a gente pega numa constelação ou num atendimento. Geralmente a gente pega o oposto. A pessoa está voltada para o menos, com uma sensação de sofrimento. A minha sensação não é ao contrário. A minha sensação é assim, é como se eu sentisse assim em mim. Eu preciso ir e eu preciso abrir o caminho porque eu faço por mim e por todos eles. É assim que eu sinto. E isso que eu estou falando para vocês é muito real. Eu estou emocionada de falar, porque especialmente depois da festa de 90 anos da minha avó, eu recebi uma mensagem assim muito forte, né? Como se algo falasse para mim, se fez para sua avó, fez para todos nós, né? É como se falasse assim, você fez uma festa tão especial para um de nós. Na verdade, é essa a sensação. É como se toda a minha ancestralidade se sentisse abraçada, sabe? Vocês sabem que eu não preparo tudo que eu falo para vocês, né? As coisas vão surgindo na minha cabeça, na minha mente e no meu coração. E hoje eu senti de dizer isso. Senti que às vezes a gente fica lendo esse livro tão tenso ou fica presa em coisas tensas e pesadas, e não necessariamente é só isso que a gente carrega, né? Olhando para vocês aqui, eu vejo muito disso também na própria Eudóxia. Eu vejo isso na Eudóxia. Uma energia voltada para cima, para o mais, para uma. É como se todo mundo ficasse feliz se ela brilhasse. Essa é a sensação. E o que eu quero deixar para vocês hoje é que muito provavelmente é isso que o nosso sistema deseja, mas muito provavelmente a gente se apega ao oposto, ao sofrimento. Então, hoje eu estou muito inspirada, não sei explicar para vocês porque eu estou assim, estou inspirada e estou emocionada, tá? Mas eu estou olhando para vocês e estou imaginando, sabe, cada um de vocês, você Sofia, você Fran, você Francinete, você Denise, você Mari, você Paula, você Lenice, você Luzia, iPhone, Eu que a Ana. Eu já abro para você falar, tá, Fran? Eu quero que, se vocês se sintam, estão se sentindo de alguma forma presa em algum caminho que não encha seus olhos, pensa, alguém nesse sistema precisa quebrar esse padrão. E por que não você? Se você está tendo conhecimento, né? Por que não você, se você está tendo conhecimento? Eu vejo essa elegância, esse charme, uma energia boa de dinheiro, muito em você, Eudoxia, eu já te falei sobre isso. Vejo na Denise uma energia assim de inteligência, não sei também explicar isso. Sinto na Sofia que ela vai romper muitas barreiras nessa profissão e vai ter muitas coisas boas. Entende? Eu quero que vocês olhem para vocês hoje Amém.
E pensem o seguinte: eu não preciso me prender somente à dor do meu sistema. Talvez essa seja a maior mensagem que eu tenho para dizer para vocês. E eu estou dizendo para vocês com muita emoção. Eu estou muito emocionada com muitas coisas que eu vivi essa semana que eu fiquei doente, sabe? Não precisem, vocês não precisam ficar presas ao sofrimento, à escassez, à dor, à impossibilidade de seguir à frente, à solidão. Não precisa, sabe? Tudo depende da forma como nós fazemos. Nós olhamos para o nosso sistema familiar que já passou por tudo isso, e aí você pode pedir licença. É assim, né? No meu caso, eu nem peço licença porque eu sinto que eles me empurram, essa é a verdade. Eu sinto que eu sou empurrada para fazer, e eu faço por mim, eu faço por todos eles. Mas se você sente que tá difícil para você, imagina, pensa assim, tudo que eles não puderam viver, você pode, porque você tem um conhecimento que eles não tiveram. Você está tendo a chance de estar aqui nesse grupo e estudar sobre essas coisas que muitas pessoas não falam. Aliás, praticamente ninguém fala. Aliás, praticamente ninguém sabe. Mesmo esse livro sendo muito vendido, quantas pessoas no mundo pararam para refletir como nós estamos refletindo agora e estão levando isso para a vida? Pouquíssimas. Então, o que eu quero deixar para vocês de mensagem? A gente leva do nosso sistema a dor, sim. Por uma boa parte da minha vida, eu também fiquei presa ali à escassez, ao sofrimento, à sensação de menor, diminuída, vergonha, tímida de quem eu sou. E aí, em algum momento da minha vida que eu não sei explicar para vocês, isso mudou e eu sinto que eu posso muito mais. E eu faço isso por mim e por eles. E que quando eu faço algo muito melhor, como hoje eu tô aqui dando essa aula para vocês, eu sinto que todos eles estão felizes. Uhum. Então, aquilo que você deseja, cada um de vocês, sabe, Fran, aquilo que você tem no seu coração, que você gostaria de realizar, sabe, Denise, aquilo que você guarda para você, que eu sei que você está tomando coragem esse ano, né? O melhor ano da sua vida, como você prometeu. Você está tomando coragem de fazer diferente. Cada um de vocês que está aqui, pensa o que você tem de desejo no teu coração que pode ser grandioso, maravilhoso e de sucesso. Sabe, deixa de ser egoísta. Às vezes a gente fica presa na dor, no sofrimento, no não fazer o não merecimento é muito mais fácil, gente. É muito mais fácil você se encolher do que você levantar a cabeça e tentar coisas novas. Mas pensa por você e pelo seu sistema. Se você ainda não se conectou com essa energia demais, sabe, demais, aqui a gente falou muito de energia de menos, né? Sofrimento, tristeza, sofrimento voltado para baixo, para a morte, né? No caso dos exemplos que a gente leu aqui. Mas se você não se conectou ainda com a energia de uma vibração maior do teu sistema familiar, de uma energia de sucesso, de empoderamento, de força, se conecta agora. Existe algo que nós ainda não sabemos, mas que nós temos ainda a possibilidade de escolher. Talvez o nosso livre-arbítrio. O que você quer ser no seu sistema familiar? Reproduzindo, você quer ser apenas uma reprodutora daquilo que já é do seu sistema? Ou você quer ser uma buscadora, abrir caminhos, abrir portas, deixar algo de maravilhoso de novo para as próximas gerações? Isso exige sair da zona de conforto, tá? Então, aquilo que você deseja, aquilo que você gostaria de realizar, escreve aí, não precisa nem falar para mim se você não quiser. Mas toma, pede licença para o sistema, fala, eu peço licença. Meus avós, minhas avós que já sofreram tanto, eu peço licença, eu quero fazer diferente. Eu quero viver bem, eu quero ser feliz, eu quero comer bem, eu quero ir em bons lugares, eu quero ir em bons restaurantes, eu quero o melhor. E aí a gente faz isso com a palavra-chave é humildade. Humildade. Vou fazer um exercício com vocês, tá bom? Porque eu tô muito tomada por essa emoção do que eu tô falando aqui.
Coloquem a mão no coração, no peito. Respira pelo nariz, solta pela boca. Mentaliza aquilo que você deseja. Não precisa me dizer, tá? Seja um relacionamento, seja um sucesso profissional, seja aquilo que você deseja. Você vai ser uma excelente psicóloga, Paula. Seja aquilo que você deseja. Mentalize aquilo que você quer. Abaixa a sua cabeça bem lentamente, devagarzinho. Imagina na tua frente vários rostos, né? Várias pessoas do seu sistema familiar. Independente se você reconhece ou não, se você lembra ou não, só imagina várias pessoas na tua frente que vieram antes de você, que nasceram antes de você, que fizeram parte do teu sistema. E aí mentalmente você diz para elas assim: humildemente, eu peço licença para fazer um pouco diferente. Humildemente, eu escolho ter sucesso nessa área da minha vida. Diz a área que você imaginou. E diz assim mentalmente: humildemente, faço isso por mim, faço isso por vocês e faço isso pelas gerações futuras, por amor a todo o nosso sistema familiar. Deixa isso tocar o seu corpo, o quanto isso pode ser verdade para você. Sente no seu corpo você realizando isso que você deseja. Sente no seu corpo todos eles sorrindo porque alguém do sistema foi lá e fez. Inclina a cabeça, agradece e pede licença. Diz assim: eu peço licença para fazer um pouco diferente, por amor a mim e em honra a cada um de vocês. Inspira pelo nariz, solta pela boca, e cada um no seu tempo, pode levantar a cabeça e olhar aqui para mim. Cada um no seu tempo. Deixa isso reverberar no seu corpo, respira, relaxa. De 0 a 10, o quanto isso ficou verdade no seu corpo. É verdade isso? Você pode fazer algo diferente? Você pode elevar a vibração dessa família para o mais? Você pode elevar a vibração dessa família para o sucesso? Quanto você sente isso? Se para você ainda não deu para ser 10, faz outros movimentos. Às vezes entra na questão de não merecimento, sabe? Às vezes a gente está conectada com alguém no sistema que não se sente merecedor. E aí a gente precisa forçar um pouquinho mais. Pede licença de novo, e de novo, e de novo. Ana, inspira pelo nariz, solta pela boca bem devagar, tá, Ana? Inspira pelo nariz, solta pela boca mais devagar do que você inspirou. Você está conectada com alguém do seu sistema. A dificuldade de respirar não é sua, tá bom? Essa dificuldade de respirar não é sua. Diz assim: eu peço licença com amor. Ana, repete mentalmente. Eu peço licença com amor. Eu peço licença com amor. Eu peço licença com amor. Licença ao meu sistema. Tudo bem? Inspira pelo nariz, solta pela boca bem devagarzinho. E eu tô aqui, você pode ir falando comigo. Tudo bem? Com os demais, façam um sinal para mim como estão. Já abre para você, tá, Fran? Francinete pediu para falar. Tudo bem? Se você achou que não é suficiente, você não se conectou com essa verdade agora, grava isso que você mentalizou hoje. Antes de dormir, faz de novo. Amanhã, numa oração, faz de novo.
Outro momento que estiver sozinha, faz de novo. Quando você ver, você vai estar sem medo de quebrar barreiras. Tudo bem? Diga, Francinete. Não era, eu ia era pedir para ler, mas Ah, foi vamos ler bom. o próximo, Também eu então. estava me conectando com aquilo que você estava dizendo. Tem Tá. tudo a ver comigo. Com todos nós, né? A gente às vezes não tem, a gente não se dá permissão, né? Vamos ver o que a Paula colocou. Estou bem, mas o sentimento é de uau, que lindo, que bom, Paula. Que bom. Deixa a Ana um pouquinho mais, tá, Ana? Daqui a pouco você coloca como você está. E é isso. O que eu quero, eu não quero que esse livro seja, que esse grupo de estudo seja apenas para a gente pensar que a gente leva só o de pesado do sistema. Não é real, não é verdade isso. Não é verdade. E eu estou falando exatamente do lugar de quem se sente no movimento oposto. Entende? De quem sente que pode abrir caminhos para o sistema. E eu o faço. Tudo bem? Francinete, você quer ler? Ela pediu para ler e levantou. Vamos ver se ela vai voltar. Mais alguém está com livro? Ah, e esse grupo de leitura é um barato, né, gente? Porque tem o assunto, tem o tema, mas às vezes eu sou tomada, sabe? E eu sigo meu coração. E acho que isso dá certo. Eu vou começar a ler até a Francinete voltar, tá bom? Depois a gente volta para Sofia de novo, tá? Prisões do medo. 122, tá bom? Steve sofria de ataques do pânico sempre que visitava um novo lugar. Não importava se entrava em um novo prédio, conhecia um novo restaurante ou viajava por uma nova cidade. Dissociava-se sempre que estava em um ambiente desconhecido. Descreveu sensações de desmaio, uma tontura que causava um apagão interno, como se o véu se fechasse sobre ele. Além dessas preocupações, 122, tá, Francinete? Quando você puder, você já continua lendo. Além dessas preocupações, além dessas sensações recorrentes, seu coração disparava e ele suava em bicas. Não conseguia pensar em nada que pudesse ter criado medos tão extremos durante a infância. Na tentativa de fazê-lo sentir seguro, sua esposa e filhos permaneciam presos com ele na constância de um território familiar. Não tiravam férias, não iam a restaurantes, nada de surpresas. Linguagem central de Steve: vou desaparecer e ser dizimado. Achou, Fran? No meio da página 122. Achou? Então, abre seu microfone e pode ler uma análise de sua história. Uma análise de sua história familiar revelou a origem da falta de segurança, a morte de 74 parentes no Holocausto. Eles foram literalmente retirados de seus lares na vila em que sempre viveram e se mudaram para um novo lugar, um campo de concentração onde foram assassinados. Ao perceber a conexão compartilhada, Esteve identificou o contexto dos ataques de pânico que limitavam sua vida. Após uma sessão, o medo desapareceu. Ao internalizar uma nova imagem de seus parentes em paz e abençoando sua liberdade, ele derrubou as cercas de arame farpado da sua antiga vida e adentrou uma nova repleta de descobertas e aventuras. Assim como esteve, Linda tinha ataques de pânico que a impedia de se sentir segura. Mantinha-se em uma prisão de medos. O mundo não é um lugar seguro, afirmou. É preciso esconder quem você é. Se descobrirem muito, as pessoas podem te magoar. Desde sempre tinha pesadelos em que era sequestrada por estranhos. Lembrava-se de que, quando criança, nunca queria dormir na casa de amigos. Mesmo depois dos 40 anos, raramente saía de casa.
Da mesma forma que esteve, ela vivia uma prisão cercada por medos que não conseguia relacionar a nenhum evento de sua infância. Quando perguntei sobre sua história familiar, Linda se lembrou de que, quando menina, ouvira sobre a irmã da avó, que fora morta no Holocausto. Ao investigar o ocorrido, descobriu que ela estava escondida na casa de um vizinho, até que um terceiro a entregou por ser judia. A tia-avó foi sequestrada por estranhos, soldados nazistas, morta a tiros e jogada em uma vala. Linguagem central de Linda. O mundo não é um lugar seguro. É preciso esconder quem você é. As pessoas podem te magoar. Ao comparar sua própria linguagem central à tragédia familiar, Linda identificou um contexto para sua ansiedade. Imaginou-se em uma conversa na qual a tia-avó se oferecia para protegê-la e ajudá-la a se sentir segura. Nessa nova linguagem, Linda percebeu que poderia devolver a ansiedade à sua verdadeira origem, a tia-avó. Embora muitos de nós não tenhamos familiares que sofreram, morreram no Holocausto, ou no genocídio armênio, nos campos de extermínio de Camboja, na fome ucraniana impostos por Stalin, nos assassinatos em massa na China, em Ruanda, na Nigéria, em El Salvador, na ex-Iugoslávia, na Síria, no Iraque, a lista é extensa. Os vestígios de guerra, violência, assassinato, estupro, opressão, escravidão, exílio, realocação forçada e outros traumas sofridos por nossos ancestrais podem infundir os muitos medos e ansiedades que acreditamos se originarem de nós. Nossa sentença central pode ser a ligação que possibilita a descoberta do que é passado e do que é presente. Cara, Fran, na verdade, gente, muitas crises de pânico, aqui fala de ansiedade e pânico, né? Mas muitas crises de pânico não tem um gatilho perceptível, né? Como é o caso que ela falou aqui, é como se fosse lembrança do sistema familiar. Muitas crises de pânico. Então, pode ser que muitos casos também, porque nem sempre essa crise de pânico às vezes está associada a algum transtorno. Nem sempre. Mas quando uma crise de pânico ela é muito solta, não tá ligada a algum transtorno, pode ser uma memória do sistema familiar, assim como foi nesse caso que a gente ouviu aqui, né? Era uma memória do Holocausto, era uma lembrança. 74 membros do sistema familiar morreram, né, no Holocausto. Então é muito forte mesmo. Eu falei agora há pouco para vocês que não é só sofrimento, né, não é só sensação voltada para o menos, tem a sensação voltada para o mais também, mas o que acontece é que a gente teve e tem na história da humanidade muito mais histórias de tragédia e sofrimento do que histórias de sucesso, né? Histórias de alegria. A gente tem muito mais, são muito mais pesadas. Talvez por isso que elas se repitam tanto e que tenham tantos exemplos voltados nesse sentido. Você lê mais um trechinho, Sofia? Encontrando a origem da sentença central, a gente vai ler só esse trecho, tá? Nossa, ele é enorme. Agora que eu vi. Ele é enorme, 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 enorme. Vamos ler um pouquinho. A gente divide ele, tá bom? Encontrando a Tá. origem da sentença central. Em geral, uma sentença central invoca sentimentos e sensações de medo. Só de pronunciar suas palavras, observamos uma forte reação física em nosso corpo. Muitas pessoas relatam ondas sensoriais
reverberando internamente ao lerem a sentença. Isso porque ela provém de uma tragédia não resolvida. A questão é, se não nos pertence, então é de quem? Podemos ser a pessoa que pronuncia a sentença central e carrega seus medos, mas o medo original pode decorrer de uma tragédia que ocorreu muito antes de termos nascido. A pergunta é: a quem ele pertence? Diga sua sentença central para si mesmo. Sinta a vibração. Escute-a internamente. Por um instante, imagine que as palavras pertencem a outra pessoa. Você pode até reescrevê-las para visualizá-las à sua frente. Ouça a sentença dessa pessoa que passou por um grande trauma, carregou uma profunda dor ou culpa, morreu de forma violenta ou pesarosa, viveu uma vida de vazio ou desespero. Ela pode pertencer à sua mãe, ao seu pai, à sua avó, ao seu avô, ao seu irmão mais velho, a um tio ou a uma tia. E agora vive em você. As sentenças centrais são como vendedores ambulantes que batem de porta em porta até que alguém os deixe entrar. Porém, essas portas são a psique daqueles que vêm depois em um sistema familiar. E o convite para entrar não é feito de forma consciente. Parecemos compartilhar uma obrigação inconsciente de resolver as tragédias familiares do passado. Em uma tentativa inconsciente de curar a dor familiar, você pode compartilhar o luto irresolvido de sua avó pela morte da mãe, do marido ou do filho dela. O sentimento de perder tudo pode habitá-lo, manifestando-se no medo de se encontrar em uma situação semelhante. Em sentenças, essas sentenças afetam a maneira como você se conhece, as escolhas que faz, a forma como sua mente e seu corpo reagem ao mundo circundante. Imagine o efeito de uma sentença como: ela vai me deixar, ecoando na sua consciência após a pessoa dos seus sonhos pedi-lo em casamento. Ou considere o impacto de uma sentença como: vou machucar meu filho, no complexo estado biológico e emocional de uma jovem futura mãe. Ouça novamente as palavras da sua sentença central. Pronuncie-as em voz alta. Tem certeza de que são suas? Quem em sua família poderia ter motivos para se sentir da mesma forma? Considere seus pais e avós. Eles vivenciaram um evento tão doloroso que se tornou um assunto evitado? Perderam um bebê recém-nascido ou sofreram um aborto? Foram abandonados por um grande amor ou perderam um dos pais ou um irmão quando eram jovens? Sentiram-se culpados por causar mal a alguém? Culparam-se por algo? Se nada vier à mente, procure em outra geração, seus bisavós, um tio ou uma tia. Para encontrar paz, Zack teve que voltar 2 gerações. Ele tinha a sorte de estar vivo. Após várias tentativas de suicídio, finalmente decidiu abrir a porta do passado familiar. A sentença central sempre esteve com ele. Desde a infância, sentia que a morte era necessária. Em sua opinião, tinha nascido para morrer. Sentença central de Isaac: preciso morrer. Então, quando tinha idade suficiente, alistou-se para lutar e morrer no Iraque. Nada poderia ser mais simples. Como um soldado de infantaria, seria alvejado na linha de frente da batalha e morreria, cumprindo o propósito de sua vida.
Ele treinou com afinco, viraria um herói, correria grandes riscos, morreria com honra por seu país. Entretanto, o plano falhou. Sua unidade não foi enviada ao Iraque. Zaki permaneceu nos Estados Unidos da América. Ficou incrédulo. Imediatamente desertou da base e colocou um segundo plano em ação. Dirigiu pela rodovia em alta velocidade, certo de que um policial o pararia. Tinha tudo planejado. Sairia do carro e tentaria pegar a arma do policial. Em instantes, tudo estaria acabado. O policial seria forçado a atirar e Isaac morreria. Acelerou pela estrada, exatamente como planejara. Mais uma vez, o destino interferiu. Nada aconteceu. Não havia nenhum policial, não houve tiro, nem morte. Determinado, Zack dirigiu direto para Washington, D.C. Sem dúvidas, seu terceiro plano daria certo. Ele pularia a cerca da Casa Branca e, com uma arma de brinquedo na mão, correria em direção ao gabinete do presidente. Sem dúvida, seria baleado por agentes do serviço secreto. Porém, novamente, o destino tinha outros planos. Quando chegou à Avenida Pensilvânia, a cerca estava tão bem protegida por agentes de segurança que ele não conseguiu se aproximar o suficiente. Zack tinha mais um plano de suicídio em mente, que nunca se concretizou. Compareceria a um comício político do governador e apontaria uma arma de brinquedo para ele. Certamente, os agentes de segurança teriam que atirar. Então, um pensamento lúcido lhe ocorreu. No meio da multidão, poderia apenas ser imobilizado e passar o resto da vida na prisão. Desesperado, procurou ajuda. No caso de Isaac, é possível perceber um ponto em comum nos seus planos de morrer. Cada tentativa de suicídio, se bem-sucedida, resultaria em ser baleado por alguém que defendia seu país. No entanto, em seus 24 anos de vida, Zack não fizera nada que justificasse tal punição. Nunca causara mal a ninguém, não carregava qualquer culpa pessoal, não se culpava pelo sofrimento alheio. Então, por que Zack precisava morrer? Ou melhor, em seu sistema familiar, quem precisava ser baleado por algo que fizera? Para encontrar a resposta, tivemos que voltar ao passado de sua história familiar. A sentença central de Isaac mostrou o caminho. Considerando sua reclamação central, havia 3 perguntas transicionais possíveis. Eu vou ler agora, tá? As perguntas. Tá. Perguntas transicionais de Isaac. Em sua família, quem cometeu um crime e nunca foi punido? Quem sentia a necessidade de ser baleado por algo que fez? Quem foi baleado sem que ninguém passasse pelo luto? No caso de Isaac, as 2 primeiras perguntas teriam acertado em cheio. A primeira despertou a memória de uma conversa que ouvira quando criança. O avô paterno era funcionário de um alto escalão do gabinete de Mussolini, responsável por decisões que acarretaram na morte de muitas pessoas. No final da guerra, na Itália, ele conseguiu falsificar documentos, mudar de identidade e fugir para os Estados Unidos. Seus colegas foram presos e baleados por um pelotão de fuzilamento. O avô contornava seu destino, teve sorte, ou assim pensava. Sem que soubesse, seu destino passaria para o primeiro menino da família, seu neto. Como mencionado no capítulo 3, Bert Hellinger afirma que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino e que devemos arcar com as consequências sozinhos. Se evitarmos, rejeitarmos ou contornarmos esse destino, outro membro do sistema poderá pagar o preço, geralmente com a própria vida. Zack tentava pagar o preço pelos crimes do avô. Era uma herança onerosa e ele não tinha consciência de que estava assumindo-a.
Achava que o desejo de ser baleado se originaria nele. Pensava que nascera defeituoso, que sua situação era imutável. Nem sequer considerou que poderia ser afetado tão profundamente pela história da família. Nunca fizera a ligação. Quer dizer que eu não sou eu quem precisa morrer? Zack ficou pasmo. Então não tenho que morrer? Ao se esquivar do pelotão de fuzilamento, o avô nunca compensou as mortes causadas. 2 gerações depois, o neto tentaria saldar a dívida com a sua própria vida. Não era justo, mas foi o que aconteceu. Ele quase conseguiu. Em vez disso, Zack conseguiu desenvolver a necessidade da morte para o avô. Ter um lugar para depositá-la fez toda a diferença. Pela primeira vez, ele poderia dissociar seus sentimentos alheios. O que antes fora internalizado, agora pode ficar à margem. Quando os antigos sentimentos emergiram, Zack arquitetou um plano consciente. Visualizaria o avô e faria uma reverência. Escutaria sua afirmação de que a necessidade da morte pertencia a ele, que era sua responsabilidade e que o neto poderia apenas respirar e encontrar a paz. Imaginou o avô na vida após a morte, se redimindo com as pessoas que prejudicara. Em sua imagem interior, o cenário adquiriu uma passividade de reconciliação. Fran, você quer ler mais um pouquinho? Assim como o Zack? Ou tem mais alguém que está com o livro, gente? Não? Quer ler? Vamos ler mais esse trechinho, tá, Fran? Posso ler? Sim. Assim como Zack, você provavelmente nunca pensou em vincular seu problema atual a um trauma familiar. A sentença central é uma maneira de fazer isso. Pronuncie suas palavras mais uma vez e questione-se. Tem certeza de que são suas? Quem em sua família poderia ter motivo para se sentir da mesma forma? Mesmo que não tenha nenhuma informação sobre o seu passado familiar, o caminho para a cura é simples. Você já fez a parte difícil. Isolou seu medo mais profundo. Embora carregue sentimentos receosos, é provável que o medo em si decorra de um trauma anterior ao seu nascimento, um evento que está por trás do sofrimento de um de seus pais. Apesar de não saber o que é, você pode perceber sua existência. Você é capaz de senti-lo. Abriu uma costureira afro-americana, tinha 40 e poucos anos, quando viu uma foto de 1911 que retratava uma mulher negra e seu filho enforcados em uma ponte. Vários homens, mulheres e crianças brancas na, se alinhavam na passarela acima deles. Naquele momento, sua vida mudou. O pensamento e a imagem do linchamento foram avassaladores. Não conseguia parar de chorar, afirmou. Poderia ter sido eu e meu filho. Desde o dia em que viu a foto, sua ansiedade aumentou. Era como se toda a árvore avistada tivesse um corpo pendurado. Perguntei se sabia de algum parente que fora linchado, mas April não tinha certeza. No final dos anos 1800, a avó, o avô, filho de um homem negro e uma mulher branca, foi abandonado à beira da estrada junto com a irmã. A família de April acolheu o avô, mas não a menina. Não se sabe o que aconteceu com ela nem com o pai deles. A história comprova que, com frequência, os negros eram punidos por terem relações sexuais com brancos. Ainda assim, os proprietários dos escravos costumavam ter filhos com as negras, mantidas em cativeiro. Um estudo publicado em maio de 2016
encontrou evidência genética dessa história no DNA de afro-americanos atualmente vivos. O DNA continha traços de ascendência europeia e poderia ser datados da era da escravidão, possibilitando a validação científica de que sempre foi um conhecimento geral. Embora não tivesse certeza, April suspeitava de que o pai ou a irmã do avô ou algum outro parente tinha sido enforcado. No mínimo, ela carregava vestígios de um trauma coletivo e os compartilhava com outros afro-americanos que sentiram um medo semelhante. April sentiu-se compelida a pesquisar todos os casos documentados de mulheres, crianças e homens afro-americanos que foram linchados em 1865 a 1965, descobrindo mais de 5.000 nomes. Em uma colcha preta, costurou todos eles com fio de seda dourado. A cada nome acrescentado, sentia que outra alma poderia finalmente descansar. Após 3 anos, o tempo que ele levou para terminar a colcha de mais de 5 quilos, ela conseguiu se libertar. Obrigada, Fran. Forte, né? Umas histórias, gente, muito fortes, as histórias que ele pegou. Na página 129 tem um exercício reconhecendo os membros do sistema familiar por trás da sentença central. Se souber quem é o detentor do medo original manifestado na sentença central, visualize. Se não tiver certeza de quem é o detentor, feche os olhos, imagine algum familiar que possa ter emoções semelhantes. Pode ser um tio, um avô, até mesmo um irmão mais velho que você nunca conheceu. Não é preciso saber quem é. Talvez nem sequer seja parente sanguíneo, mas alguém que prejudicou ou foi prejudicado. Visualize a pessoa ao evento traumático por trás da sua sentença central. Também não é necessário saber qual é o evento. Agora abaixe a cabeça, respire fundo, profundamente pela boca. Diga a essa pessoa que você a honra e respeita tudo o que aconteceu. Explique que em vez de ser esquecida, ela sempre será lembrada com amor. Visualize-a em paz. Sinta-a abençoando a vida plena. Ao inspirar, perceba os efeitos físicos dos bons desejos. Ao expirar, sinta as emoções da sentença central deixarem o seu corpo. Repare no medo se dissipando, como se intensidade diminuísse até ser eliminada. Faça o exercício até que seu corpo relaxe. Esse exercício eu acho ele um pouco complexo da gente fazer aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto agora dessa página, vou colocar lá no grupo, não começou com você, e aí vocês podem fazer esse exercício. Se vocês conseguirem fazer esse exercício agora, muito bom. Se não conseguir, mas quiser fazer em outro momento, pode fazer também. Eu acho que pode ser que ele exija um pouco mais de atenção. Nem sempre a gente tem tanta clareza qual que é a nossa sentença central, né? Qual que é o nosso sofrimento. Engraçado que, ouvindo as leituras de vocês, me veio, às vezes a gente não está totalmente consciente, mas vai trabalhando dentro da gente, né? Me veio uma frase que eu falo muito, sabia? Agora, enquanto vocês estavam lendo, me veio uma frase que eu falo muito e me fez isso mesmo de imaginar, será que isso aqui é meu? Então, eu também vou fazer esse exercício para entender muitas dores na mandíbula. Procura perceber quem precisou ficar amordaçado no sistema, né? Quem não pôde falar, ou quem sabia de algo que não podia contar. Então, esse exercício ele exige um pouquinho da gente, tá? Então, eu vou tirar uma foto e vou pôr no grupo. Tudo bem? Pode ser por hoje? Agradeço vocês, mas vamos tirar uma fotinho.